Na última aula a gente aprendeu quais são as etapas da produção de uma obra audiovisual. Agora vamos entender um pouquinho sobre os profissionais que participam dessas etapas. Obviamente há muitos profissionais diferentes e depende muito do tamanho de uma obra para a gente julgar quantos profissionais e quais profissionais vão ser necessários ou não para aquela produção. Alguns profissionais participam de todas as etapas, como por exemplo o diretor, o assistente de direção, o produtor, o diretor de fotografia. Ele pode participar desde o planejamento, como por exemplo escolhendo que tipo de luz que vai ter, fazendo pesquisa de locação, como depois na gravação, obviamente, vai estar lá o diretor de fotografia, e na finalização ele pode trabalhar junto com o colorista para fazer a finalização das cores como ele tinha imaginado no set. Então tem profissionais que participam de todas as etapas. Em compensação, há outros profissionais que participam de uma única etapa. Por exemplo, o roteirista muitas vezes só trabalha na pré-produção, na hora de criar o roteiro. Já o assistente de câmera ou outras pessoas que vão assistir durante a gravação, como cinegrafista, muitas vezes trabalha só na gravação. E o editor muitas vezes só vai entrar na edição na hora da pós-produção. É interessante o editor conhecer as etapas de pré e de gravação, mas não é obrigatório ele participar delas. Ele pode conhecer elas depois, quando for entrar na etapa de pós-produção. Como há muitos profissionais diferentes em cada uma das etapas, a gente vai falar aqui somente dos profissionais que vão interagir com o editor, seja diretamente ou indiretamente. Acho que o primeiro profissional de todos que a gente pode falar é o roteirista, ele que vai criar a história. Esse roteirista vai criar o roteiro e nós, como editores, temos que ler esse roteiro para entender o propósito de uma obra, qual que é a ordem das cenas dessa obra. Obviamente, nem sempre numa obra audiovisual a gente segue à risca esse roteiro. Muitas vezes durante a gravação e a edição é tomado decisões criativas que saem um pouquinho dos trilhos do roteiro inicial. Porque no roteiro inicial a gente tem um texto em palavras, depois vai ser transformado em imagens e daí vai ser montado. Então muita coisa vai ser alterada e mudada para se adequar ao novo formato de linguagem, do texto para o vídeo. Mas ainda assim ele é o guia principal para a construção da sua história. E é importante que você conheça bem esse roteiro, e se você tiver dúvidas sobre o roteiro, que você converse com o roteirista. Se esse projeto é, por exemplo, um vídeo de um produto ou um institucional de uma empresa, pode ser que não tenha um roteiro ou que você vai criar esse roteiro. Dessa maneira, é importante que, caso seja um produto ou uma obra institucional, você converse com a equipe de marketing deste cliente, com quem é o responsável pela venda desse produto. Eles provavelmente vão ter estratégias certeiras de como que tem que ser esse vídeo, que tipos de CTA, de calls to action, chamadas para ação, que são importantes aparecerem no vídeo, quais que são os pontos de gatilho que vão ser mais relevantes ou não para aquela obra audiovisual. É importante você conhecer, ter esse termômetro do que é ou não importante para o marketing, porque é ele quem conhece melhor o produto. Então é ele que vai saber quem, como e para quem que esse produto é vendido, e você como editor vai ter que fazer com que seu projeto audiovisual se alinhe com essa estratégia de marketing. Algumas vezes há também um designer na etapa de pré-produção, criando elementos que vão ser utilizados depois na edição. Por exemplo, se vai ter uma vinheta, vai ter uma animação cartelada, seria uma tela com texto escrito e alguma arte gráfica de fundo. Se vai ter um GC, GC é quando aparece o nome da pessoa aí embaixo. Então esse designer pode ser que ele construa essa arte, entregue para você, editor, animar ela, ou para o motion designer, que vai animar ela, e por fim vai entregar para o editor adicionar no vídeo. Algumas vezes o editor vai fazer todas essas etapas. Ele vai fazer o design, vai animar o designer no motion designer, no After Effects ou software de motion que ele preferir, e por fim trazer para o software de edição. Mas algumas vezes tem pessoas diferentes na equipe, que vai fazer o design, outra que vai fazer a animação, que por fim vai ser entregue para o editor, que vai adicionar no vídeo. O diretor e o assistente de direção são as principais pessoas para você estar em contato. Eles são os mestres por trás dessa obra. Eles que estão tomando todas as decisões, os direcionamentos da obra audiovisual. Eles participaram desde a etapa de pré-produção, de planejamento, de gravação e vão coordenar até o final da pós-produção também. Eles são o cérebro por trás de uma obra audiovisual e por isso você tem que estar sempre em contato com eles. Quando você tiver qualquer dúvida ou quer saber o direcionamento correto de uma obra audiovisual, o diretor é quem vai saber te responder isso. O logger vai participar da etapa de gravação, fazendo a armazenagem dos arquivos gravados. Ele vai pegar, por exemplo, um cartão de memória que você utilizou na gravação e vai descarregar no computador. Vai testar se está tudo corretamente gravado, se não teve nenhum problema técnico, e vai provavelmente fazer um relatório indicando a ordem do dia, quando cada um dos momentos dos cartões de memória que descarregou foram gravados. Ele também vai armazenar os arquivos de áudio ou qualquer outro arquivo gravado no momento da gravação. É importante você, como editor, ficar a par do que o logger fez na organização, porque você vai receber esse material para editar.
É importante também que o logger seja organizado, que ele confira que esteja tudo corretamente gravado, porque é o momento onde vai descobrir se tiver qualquer problema, ainda poderá regravar, porque o logger vai participar da gravação, fazendo essa armazenagem. O logger ele é uma segurança muito importante para o momento de gravação. Finalmente, vamos falar do editor e do assistente de edição, caso num projeto tenha também um assistente. O editor e o assistente de edição vão montar o projeto audiovisual. Vão pegar todo o arquivo que for armazenado durante a gravação, que o logger organizou, vai trazer essa imagem que foi já logada para dentro do computador, para dentro do software de edição, e vai começar a assistir, sincronizar a imagem com o som, ver quais trechos que são ou não relevantes, colocar eles na ordem no ritmo adequado para construir o vídeo final. Se tiver um assistente, normalmente esse trabalho é dividido. O assistente vai pegar o material logado, vai fazer uma pré-decupagem, que seria uma análise do material e uma primeira separação, e daí vai ser entregue para o editor, que vai começar a construir o filme. Quando um projeto é muito grande, como um longa, é interessante ter esse assistente, fazendo a primeira etapa da organização do material, enquanto o editor está fazendo o processo criativo de construção das cenas, da lapidação final das cenas, construção do ritmo, para criar a história com ritmo e o sentimento adequado. É um trabalho em conjunto, mas em muitos projetos o editor é quem vai fazer sozinho todo o processo. Você está fazendo um vlog, um institucional, um vídeo de marketing, que são mais curtos, uns tem, por exemplo, 2 horas, como um longa-metragem, muitas vezes não tem necessidade de ter 2 pessoas na equipe. Então você, como editor, vai fazer toda a etapa de organização do material, leitura do material, essa decupagem, para daí passar para a linha de edição e fazer a montagem do seu filme. Depois da edição é feita as etapas de pós-produção, como colorização e VFX. Na etapa de colorização tem 2 profissionais que normalmente estão participando dela. Um deles é o diretor de fotografia, que participou do planejamento, porque ele pensou quais são as luzes que vai ser necessário para cada locação. Depois ele levou essas luzes no dia da gravação e montou todo o sistema de gravação, definiu como que vai estar configurado em cada uma das câmeras, que câmeras e que lentes vão ser usadas. Então ele esteve lá em todo o processo de planejamento e de gravação, de construção da imagem. Na sequência, esse diretor de fotografia vai participar também da etapa de colorização, passando as informações para o colorista, para que a imagem final, depois da pós-produção, represente a ideia dele durante o planejamento. Daí o colorista. O colorista ele vai pegar o projeto editado e vai lapidar a cor, a imagem, a textura, a contraste, luminância, temperatura de cor e assim por diante, para que ela tenha a impressão final desejada pelo diretor de fotografia, para que ela passe ainda maior carga dramática, ela fique mais fria, mais triste, mais melancólica, ou fique mais quentinha, mais agradável, mais romântica. Através da construção final da cor, ele pode aumentar ou diminuir a sua intenção na hora da edição. Nessas etapas de pós-produção também tem o motion designer, que vai fazer qualquer animação que vai entrar no teu filme, como por exemplo uma vinheta, uma logo ou um GC, e a equipe de VFX, de efeitos visuais, que pode colocar uma explosão no seu filme, ou um prédio tridimensional que não tem ainda, um cenário atrás de um fundo verde e muito mais. Ele vai construir os efeitos visuais que não foram feitos em câmera, não foram feitos no momento da gravação, e sim vão ser adicionados depois na pós-produção. Então a gente pode ver nesse gráfico como o editor ele vai centralizar toda a obra audiovisual. Então a gente pode pensar assim, todas as etapas de pré-produção culminam no editor, e depois todas as etapas de pós-produção, por mais que vão ser depois da edição, o editor vai entregar para a equipe de pós fazer a pós de áudio, a pós de cor e de VFX, esse material volta para o editor. E o editor, no final, é quem entrega o material final para o cliente. Então ele acaba centralizando o processo da construção desse filme. O que a gente conseguiu perceber, então, é que o trabalho audiovisual é feito em equipe. É muito difícil uma obra audiovisual ser feita sozinho. Não é impossível, você pode, num casamento, somente você, com uma única câmera, filmar e depois editar. Mas se você tiver, por exemplo, uma segunda câmera, você já vai ter muito mais registros de imagem. Vai ter alguém garantindo que quando você trocar a bateria ou trocar de lente, você não perca uma cena especial. Então você tem pelo menos 2 pessoas na equipe. Se você vai fazer um vlog, também é legal fazer o vlog com outras pessoas que estejam viajando junto. Alguém talvez controlando um drone quando você está fazendo cena no chão, vai enriquecer mais o seu projeto. E também você muitas vezes vai trabalhar com um cliente. O cliente vai estar pensando sobre o filme, vai ter o direcionamento de marketing, e você como editor tem que atingir esses objetivos do cliente. E numa obra maior, quando já vai ir para um curta-metragem, um longa-metragem, vai trabalhar com cinema, ou até mesmo com publicidade, com institucional, você vai ter um diretor de fotografia, vai ter um diretor de cena, vai ter uma equipe de pós fazendo finalização de áudio, ou finalização de cor. Então são muitas pessoas envolvidas. E você como editor tem que estar em contato com elas, ter amizade com elas para conseguir fazer com que a obra final fique perfeita. Uma dica extra.
Se você quer ver quais são a lista de pessoas mais comuns de participarem de uma obra audiovisual, quanto em média cada uma delas ganha, quais são as leis trabalhistas envolvidas na obra audiovisual, acesse o site do sindicato. Existem sindicatos diferentes dependendo de onde você morar, mas um dos maiores e mais abrangentes é o Sindicine. No site do Sindicine tem alguns PDFs com normas de trabalho para quem é da área audiovisual, tem também uma seção para você tirar o seu DRT. Além disso, tem também as tabelas de preço, de precificação do trabalho audiovisual. É um caminho interessante para você entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho de audiovisual.